Bom, pessoal, vamos resolver e comentar o exercício de número 87 do capítulo 2 do livro de Estática. O problema diz o seguinte: substitua as três forças atuando no tubo dobrado por uma única força equivalente R. Determine a distância x a partir do ponto O até o ponto no eixo x pelo qual passa a linha de ação de R. Ou seja, além de determinar o vetor R, o vetor resultante, né, das três forças, o problema também pede a gente que determine qual que é a linha de atuação da força. Para determinar o vetor R é fácil, né? A gente só faz somar as três forças que a gente está vendo aqui e aí a gente obtém o vetor R sem problemas. Já para determinar a linha de ação da força, não é tão óbvio assim. Então a gente vai precisar usar o teorema dos momentos, né, o teorema de Varignon, para obter isso daí. Tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Primeira coisa, vamos definir o nosso sistema de referência. Vou já usar o x e o y que já estão dados no problema e vou definir o sentido anti-horário como sentido positivo dos momentos. Tá? Para calcular a resultante das forças, né, é muito simples, é só somar essas três forças vetorialmente, que nós já vamos já fazer isso. Mas para a gente obter a linha de ação da força, a gente vai precisar calcular os momentos, né? Então vamos calcular o momento em torno do ponto O gerado por essas três forças aqui, certo? Então, o momento da força 160 newtons, ele é igual à força vezes o braço de alavanca, né? A força 160 newtons, ela é uma força vertical apontando para baixo, o braço de alavanca dela é de 250 milímetros. Então, o momento dela vai ser 160 multiplicado por 250 milímetros no sentido horário, ou seja, com sinal negativo. Então, vamos lá. Então, está aqui menos 60 multiplicado por 0,250 milímetros com sinal negativo, porque é no sentido horário. A força de 240 newtons, ela tende a girar o objeto no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. Então, o momento dela vai ser positivo. Então, nós vamos ter aqui a força 240 multiplicado pelo braço de alavanca, que é 500 milímetros, né? 0,5 metros. Já a força de 200 newtons também tende a girar o objeto no sentido anti-horário, também no sentido positivo, né? de momento positivo. Então, sinal positivo aqui, a força 200 multiplicado pelo braço de alavanca de 250 milímetros, dando para a gente um momento de 130 newtons vezes metro, positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Observe que essas três forças, por estarem na vertical e na horizontal, os braços de alavanca delas são fáceis de determinar, são só essas distâncias que estão aqui. Pronto. Então, com isso a gente calcula o momento, e o momento dessas três forças somados é o momento da força resultante, que a gente sabe pelo teorema dos momentos, né? Então, pelo teorema de Varignon, o M0 é o momento gerado pela força resultante dessas três forças, que é simplesmente somando. A gente vai obter a resultante somando essas três forças. Então, a gente tem duas forças na direção Y, uma 160 para baixo, ou seja, no sentido negativo do J, e uma de 240 para cima, no sentido positivo do J. Então, a componente J vai ser 240 menos 160, 80 mais J. E nós temos uma força, somente uma na direção X, no sentido negativo da direção X, então essa força é 200 na direção menos I. Então, a força resultante, como vocês estão vendo aqui, ela é simplesmente igual a menos 200 na direção I, mais 80 na direção J em newtons. Então, com isso, a gente calcula a força resultante, como o problema pediu, certo? E obteve já o momento das três forças, que é igual ao momento da força resultante. Agora, a gente precisa resolver a questão da linha de atuação da força. Então, essa força, ela está passando, a linha de atuação dela está passando em algum lugar aqui, certo? E essa linha de ação dela, ela vai cortar o eixo X, vai cortar o eixo Y, porque, enfim, certo? A linha de ação é infinita, e claramente ela não é nem perpendicular ao eixo X, nem perpendicular ao eixo Y. Então, ela vai cortar os dois eixos. Como a força um vetor deslizante, certo? A gente pode aplicar essa força em qualquer ponto ao longo da sua linha de atuação, em qualquer ponto.
E, em particular, nós podemos aplicar a força exatamente no ponto em que a linha de atuação dela corta o eixo X. Né? Nós temos liberdade para fazer isso, tá? E fazendo isso, a gente simplifica o problema porque a gente só precisa determinar o ponto em que a força, que a linha de atuação da força corta o eixo X, né? Então eu fiz aqui o desenho já, tá? Nós temos aqui o sistema de referência X e Y e a força R cortando um ponto no eixo X, é uma distância X da origem, tá? A direção e sentido da força são dessa forma, porque a força tem 80 para cima e menos 200, né, na direção horizontal. Então a força R ela é desse jeito, e ela tem duas componentes. Ela tem o seu RY de 80 newtons apontado para cima na direção Y, e ela tem o seu 200 newtons apontado na direção X, né, no sentido da direita para a esquerda, no sentido negativo, daí o sinal negativo. Então a força R com suas devidas componentes estão aqui colocadas no desenho. Bom, como a gente está vendo que a força Rx, a linha de atuação dela passa pelo ponto O, então ela não exerce nenhum momento sobre o ponto O, certo? Então aqui a gente já começa a observar como é interessante a gente trazer essa força e aplicá-la no ponto X, porque com isso a gente já tem uma das suas componentes não vai exercer momento com relação ao ponto O. Com isso a gente simplifica aqui a nossa matemática. Já a componente Y da força, ela vai sim exercer momento sobre o ponto O, certo? E o momento dela é, né, o módulo dela multiplicado pelo braço de alavanca, que é exatamente a posição X, onde a força R toca o eixo X, tá? Então, com isso, a gente pode calcular, né, o momento, como o Rx passa por O, ela não exerce momento, logo, o momento M0 calculado acima, né, esse valor, esse momento M0 aqui, é todo devido ao RY, né? É o RY. Pronto, então o M0, que nós já calculamos, é igual a RY multiplicado pelo braço de alavanca, que é X. Bom, o M0 a gente já sabe, 130. O RY a gente já sabe, 80. Falta o X, que é o que o problema pede. Então, 130 igual a 80 vezes X, o X é 1,625 metros, né? Como a gente já está vendo aqui, ele já deu aqui a dica, dizendo para a gente qual que era a resposta, tá? Então, quando a gente observar que o tubo só tem 500 milímetros, ou 500, não, na verdade 625 milímetros, ele está 1 metro, né? A força resultante ela passa por 1 metro fora do tubo. Não é isso? Então, esse é um problema interessante, porque a gente usa várias técnicas, né, que a gente está treinando e aprendendo, tá certo? Qualquer coisa vocês podem perguntar e que a gente tenta esclarecer.